Pode trazer seu dízimo e sua oferta, querido. Nós já marcamos a viagem, querido, o seminário lá em Moçambique. Nós vamos dia 21 de outubro, se você quiser ajudar, se você puder ajudar. Viu? Nós vamos ter um custo muito alto, a gente recebe um pouco mais de 200 pessoas, 200 pastores naquele lugar, e nós custeamos tudo para fazer aquilo. Refeição de todos esses homens, que eles não têm condições muitos nem de chegar lá. Nós vamos visitar 2 vilas que não têm igreja e que estão ligando para lá, pedindo para a gente ir lá, pedindo para o pastor de lá começar um trabalho lá. Viu, querido? Se você puder ajudar, você procure depois. Ontem eu falei algo aqui no culto de mulheres, e é algo que eu falo com certa frequência. Satanás, ele não cria nada, ele não precisa criar nada. O que ele precisa é distorcer a palavra do Senhor. Porque a partir do momento que o diabo consegue uma palavra que está na Bíblia, ele tira da gente a capacidade de pensar, ou ele nos induz a isso. Ele usa uma passagem bíblica, ele usa uma interpretação, um entendimento bíblico que a gente assimilou ao longo de décadas. E com uma pequena distorção é pior do que uma mentira contada lá fora, porque você não questiona mais, você vive aquilo como se fosse uma verdade. E por que Deus não vem e não bate todo dia e que está errado, está errado, está errado? Porque Ele fala, está escrito. Isso já está na palavra, isso já foi manifesto por Jesus. Vocês é que estão se relacionando pouco com a palavra, porque dá trabalho se relacionar com a palavra. É muito mais fácil vir no culto domingo de manhã, sentar aqui, olhar para uma pessoa, olhar para um modelo de regras, de comportamento e seguir aqueles modelos de comportamento. Por isso que existe um princípio na Bíblia que Satanás conhece muito bem, que é dá-me um homem. Quando Satanás grita através de Golias, dá-me um homem, ele está dizendo, se eu vencer o cabeça, todo o povo me serve. Então, se eu distorcer o entendimento na liderança, eu capturo a cabeça de todo, eu capturo todo o corpo através da cabeça. Isso é um princípio dado por Deus, corpo e cabeça. Então, o que Satanás precisa é apenas corromper o entendimento do governo, da cabeça. Com isso ele consegue levar todo o povo. Até que do meio do povo ele levanta alguém que começa a questionar e olhar para a palavra e olhar para aquele governo e falar, aquele governo não representa Cristo. Aquele governo está distorcendo o que Cristo representa. E aí através daquele coração o Senhor começa de novo. E Satanás vai onde? Vai naquele que Deus acabou de levantar. Porque se ele corromper o entendimento, ele compromete que tudo está embaixo. E por mais que a gente diga que tenta se afastar de religião e tenta se afastar do sistema e de qualquer coisa que você possa falar, porque é reino de Deus e qualquer coisa nova, novamente o diabo vai vir e tentar tocar em princípios para nos conduzir para lugares de confusão. E você pode ver isso quando a gente fala de templo. Eu falei isso semana passada. As pessoas que falam, é coisa do Velho Testamento. Onde é que Deus disse isso? Onde é que Deus disse que o Velho Testamento está morto? Em que lugar da palavra isso está dito? Me conta. Deus nunca disse isso. Nos disseram isso, utilizaram 2 ou 3 palavras para embasar isso, e a gente engoliu isso, o Velho Testamento está morto. E Satanás só precisa disso para ir lançando suas garras em outras coisas, em princípios que foram estabelecidos lá atrás. Então eu guardo o sábado? Não, mas o sábado ainda é real? É. Só que o sábado agora é Cristo. Mas ele ainda está lá. Deus não mudou do Gênesis até agora. Ele é o mesmo. O trono dele tinha rodas, ele se movia. O governo se move. A manifestação do Senhor se move. Mas quem ele é não muda. Ele continua sendo o Senhor do sábado. Ele continua considerando alimentos impuros. Existem alimentos impuros. A Bíblia diz que para o impuro tudo é impuro. Então existem alimentos impuros.
A diferença é que antes eu não podia tocá-los porque eles me sujavam. Agora não, eu toco neles e purifico eles. Antes o leproso tinha que ficar longe de mim, porque senão ele me sujava. Agora não, eu vou em direção ao leproso e eu toco nele e o santifico. Mas a sujeira continua existindo, do mesmo jeito que existia. São princípios que vão sendo estabelecidos, mas Satanás ele não vai vir pregar doutrina para você, ele não vai vir discutir Bíblia. Ele lança uma frase, coisa do Velho Testamento, e pronto, eu engoli aquilo. Você quer ver uma outra fase de Satanás? O templo caiu. Não tem mais templo. Quem disse que não tem mais templo? Deus nunca disse que não tem mais templo. Jesus, em João 2, quando ele chega e arrebenta com tudo que estava acontecendo no templo, e para quem não entende, Jesus não estava falando sobre dinheiro na igreja. Os cambistas, não se tratava de ter dinheiro na igreja ou não. Porque Deus disse, trazei todo o dízimo e oferta para a casa do Senhor. Foi Deus quem disse. Deus não muda. Eu preciso só entender. Então o que Jesus estava brigando com cambistas? As pessoas vinham de longe para trazer oferta para Jerusalém. Andavam 100 quilômetros. Não dava para trazer uma cabra de lá. Eles traziam o dinheiro e iam no templo, porque os sacerdotes diziam, só é aceita as cabras que nós vendemos. Se vocês comprarem lá fora, Jesus não vai aceitar. Deus não aceita a tua oferta. Compra da gente. E aí eles vinham e tinham que pagar mais caro lá dentro. Eles eram roubados ali dentro. Jesus vai lá e arrebenta tudo. Por isso eram cambistas. Trocavam a moeda pela moeda que seria aceita. Jesus arranca aquilo e eles falam, com que autoridade você faz isso? Jesus não diz, vão ficar sem templo. Ele diz assim, destruam o templo e eu o reedifico depois de 3 dias. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou levantar o templo. Ele não está abolindo o templo. E ele nem está dizendo que é outro templo. Nem isso ele disse. Satanás gosta de nos empurrar interpretações. O templo caiu, puf, e a gente para nisso. O templo não caiu. Jesus está dizendo 2 coisas. Primeiro, é vocês que derrubam o templo e não eu. Ele fala, derrubem o templo e eu o levanto em 3 dias. Então, mesmo a presença do Senhor no templo, quando diz, o templo do Espírito sou eu, vós sois o templo do Espírito, mesmo isso só é se eu derrubar o templo e permitir que o Senhor edifique depois de 3 dias. Se eu me submeter a processos de morte, de crucificação, de tomar a minha cruz, para que esse templo novo seja reedificado por Ele. Mas quem derruba sou eu. E além de derrubar, ele tem que ser reconstruído. Então o Senhor quer reconstruir o templo em mim? Sim. Então guarda isso, Ele quer reconstruir o templo em mim. Aí eu preciso ir para a Bíblia e falar como funcionava o templo. Porque o templo não era a bagunça que a igreja se tornou. E ela se tornou isso porque ela fez da casa do Pai uma casa de várzea, uma casa de bagunça. Porque não é mais templo. No templo tinha regras, na igreja não. A igreja é uma reunião de templos. Eclésia, uma reunião de templos. Isso aqui não é o templo. Eu sou o templo. O lugar da habitação do Espírito Santo é aqui, não é aqui. O Senhor não habita nesse lugar, Ele habita nesse lugar. Isso aqui é uma reunião de filhos que receberam o Espírito para se manifestarem como corpo. É outra coisa. É reflexo dos filhos de Israel lá atrás. Só que lá atrás eles eram unidos por uma circuncisão. Eles eram unidos por DNA de Abraão. Aqui nós somos unidos por DNA de Cristo. Lá eles eram circuncidados na carne, na sua reprodução, no seu órgão reprodutor. Agora nós somos circuncidados no coração. E aqui é o único lugar que pode multiplicar Cristo. As leis não multiplicam Cristo, isso multiplica. É a mesma coisa. E eu começo a abandonar as regras do templo. Por quê? Casa do Pai. Sabe o que é a casa do Pai? Eu visto terno a semana inteira para trabalhar. Eu chego na casa do Pai, eu arranco o chinelo e sento no sofá. O problema é quando eu tenho que servir ao Senhor. E para Ele eu sirvo de chinelo. Eu não estou falando de liberdade. E vocês sabem que se não tivesse o culto de domingo, fosse na sexta-feira como a gente faz, eu estaria descalço e de bermuda aqui, vocês sabem disso. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de zelo. Manifestação de Deus, querido, não é necessidade de Deus.
Quando Deus enviou a manifestação dele, eles viram a glória de Deus no templo, quando Salomão construiu. Deus não mandou a glória porque Deus precisava mostrar glória. Deus mandou glória porque o homem precisava da glória. Porque o homem desejava a glória. O Senhor mandou a glória porque um dia Davi, deitado na cama, falou: como é que eu moro numa casa bonita dessa e o Senhor está morando numa tenda de pano? Eu quero atrair tua presença nesse lugar. Eu vou guardar todo o dinheiro, eu vou guardar o recurso, eu vou motivar o povo, eu vou ensinar o meu filho, porque eu quero atrair a tua glória, Senhor. Isso é o desejo do coração de Davi. E Deus fala: eu vou fazer isso através do teu filho. E quando você vai ler 2 Crônicas, Reis, 2 Reis, 1 Reis, você vai ler o templo, a ordem das coisas era uma coisa louca. O tabernáculo de Moisés, a forma com que uma pessoa tinha que se preparar para se apresentar diante do Senhor no templo, alguém que servia no templo, era uma coisa absurda. Todos os procedimentos, você tem que se lavar, você tem que pôr essa roupa, a oferta que você vai entregar vai ser analisada. Alguns deviam entrar no templo debaixo de uma tensão de fazer o que tem que fazer da forma correta, porque afinal de contas nós estamos indo lá para invocar a glória do Senhor. É isso que eu estou indo fazer lá. Eu não estou indo lá manifestar minha carne, minha vontade, quem eu sou. Eu posso ser um relaxado na minha casa. Eu tenho que chegar lá naquela hora, colocar aquela roupa, lavar os pés daquele jeito, porque senão eu não estou fazendo para mim. Mas e se eu quiser voltar para casa e ser bom? O problema é seu. No templo era outra coisa. O problema é que nós viemos para o Senhor, e o templo aqui dentro, que é esse lugar, a gente deixa de lado, porque Satanás nos disse que o templo caiu. Agora é glória, agora é graça. Eu vivo na graça do Pai. Porque eu não leio, porque eu não me relaciono. E aí eu entrego para o Senhor quem eu sou. Sabe quando a gente senta para conversar às vezes, e aí alguém fala, e já falou algumas vezes, a igreja tal, ou eu ouvi uma coisa, ou o discurso, ou o ensino de que vem como você está, o Senhor te aceita do jeito que você é. Será que a gente não está vendo a mesma coisa? Porque fazer acepção, não te aceitar é uma coisa. Eu aceito a Helena do jeito que ela é. Eu amo a Helena quando eu vejo ela querer pegar o paninho e balançar o paninho na hora de uma música. Mas ela não vai vir dançar aqui na frente. Ela ainda não sabe fazer isso. Ela ainda não consegue fazer. Um filho de Arão não ia lá para frente simplesmente porque era filho de Arão. Ele era filho de Arão e ele era maduro. Sabia fazer. O que atrai a glória do Senhor, querido, o que atrai a glória do Senhor no templo, não é só o fato de eu ser filho. É o fato de eu colocar as coisas em ordem. Utilizar daquilo que o Senhor colocou dentro de você para atrair a glória. E quando o Senhor faz isso é para mudar o ambiente. Não é simplesmente para você ter uma experiência com Ele. Não é para você chegar no culto de manhã e na tua emoção você acessar a Deus. Você pode fazer isso na tua casa, no teu quarto. Mas isso não muda o ambiente. Porque você está querendo servir ao Senhor e entregar ao Senhor a tua emoção. O que você tem? Senhor, eu te dou tudo que eu tenho. E daí? Se o que eu tenho é lixo? E se o que eu tiver for lixo? Para pensar. Você gostaria de receber tudo que alguém tem, independente do que esse alguém tem? E de novo, eu não estou afastando. E quem sou eu? Eu serei a última pessoa nesse mundo a afastar que você tenha liberdade em Deus. Que você faça as tuas músicas para Ele. Que você cante desafinado para Ele. Não aqui em cima. Porque a oferta, querido, não era medido pelo tamanho da oferta. A oferta era conforme a capacidade de cada um. O sacerdote não. A oferta eu podia ir com trapos levar. O sacerdote tinha que estar com roupa de linho. Porque quem dava roupa de linho era o templo. Quem dá a você a capacidade de subir aqui e ministrar é o Senhor. Ele provê todo o talento que você precisa.
Quem lava essa roupa para usar ela no final de semana não é o Senhor. Somos eu e você. Quem dá todo o recurso que você tem, tudo que você come, o ar que você respira, é Ele. Quem separa a parte dele com zelo é você. A gente quer entregar para o Senhor a emoção, e glória a Deus que nós não recebemos a emoção de volta dele, porque ele se ira às vezes. Por isso que em Malaquias ele diz assim: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vocês não são consumidos. Deus está dizendo: vocês só não foram consumidos ainda, porque eu não mudo. Como lá em Timóteo Paulo fala: se vocês forem fiéis, ele continua fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então quando chega no livro de Malaquias, Malaquias é o último livro antes do silêncio. E o silêncio é antes de que o Senhor cessasse o envio de profetas. Então ele é um livro figurativo, que você tem que ler ele e falar: isso aqui é o último estágio, antes de que o Senhor tenha que mandar Elias. Alguém para começar de novo. Então ele não é um livro em que o Senhor vem ficando dando avisos como os outros profetas. Ele é um livro onde o Senhor relata e fala: enxerguem o que está acontecendo na igreja. Estava tudo estabelecido, o templo estava estabelecido, tinha os cultos, tinha as ofertas, tudo estava acontecendo. Mas o Senhor começa a falar: percebam o que vocês estão fazendo. Sexta-feira, enquanto nós estávamos na vigília, o Senhor falou algo. E ontem, enquanto eu estava falando com Deus, ontem de madrugada, e lendo e tentando entender alguma coisa em Deus, eu me lembrei de um texto de Apocalipse, tá? Apocalipse 3, que fala assim: vocês têm nome de vivo, mas estão mortos. Vocês ainda, e ele fala de nome, não de aparência. Ele fala: vocês respondem debaixo de um nome que é vivo. Conhece a família tal? Conheço, esse nome é vivo, mas vocês estão mortos. A situação dos filhos de Israel. Quando Jesus fala para eles: vocês acham que se garantem porque são filhos de Abraão? Pois saiba que o Pai pode suscitar filhos até dessas pedras. Sabe por quê, querido? Filhos não são gerados simplesmente porque nasceram da descendência. O que Deus está falando é: os filhos de Abraão são os filhos da obediência. Os filhos de Abraão, mesmo sendo filhos de Abraão, os filhos de Arão, mesmo sendo filhos de Arão, quando vem oferecer sacrifício com fogo estranho, quando vem trazer o seu fogo e não o fogo do Senhor para o altar, eles caem mortos. Porque a descendência deles não garante nada. É isso que Jesus está dizendo: vocês não entenderam nada, vocês estão há séculos acreditando que estão garantidos porque são filhos de Abraão, mas vocês estão mortos. E o Senhor levanta de mandamento, se necessário, novos filhos para o Senhor. E a gente vê isso no mundo natural acontecendo todos os dias. Quando você olha e vê alguém que se fala assim: filhinho de papai. Alguém que não trabalha, alguém que não se esforça, alguém que faz as coisas de qualquer jeito e se garante na herança do pai. A gente consegue ver isso e criticar. A pergunta é: você não está vivendo a mesma coisa? Você não está entrando num templo em que o teu pai lá atrás pagou um preço alto para atrair a glória de Deus, para Deus aceitar e falar: eu vou morar aí na terra. Falando isso aos nossos ouvidos, tá? Eu vou morar aí, como se a gente pudesse contê-lo aqui. Mas ele faz. E ele desce do nosso tamanho e ajoelha, igual você faz para conversar com tua filha. Fala: vamos então, faz a casa ali, faz desse jeito. Já que você vai fazer, faça de um jeito que vai profetizar alguma coisa. Não é do jeito que você quiser. O que Jesus nos deu, querido, foi a possibilidade de construir um templo aqui dentro. Ele não deu liberdade para viver fora do templo. Ele não deu liberdade para oferecer o culto do jeito que eu quero. O templo continua sendo: quem olhava do lado de fora do templo, quem não acessava aquele lugar, olhava do lado de fora e falava: tem o lado de dentro e o lado de fora. Como nós. Mas quem acessava do lado de dentro tinha duas divisões: o Santíssimo e a área da frente, o átrio interior. Quando entra do lado de dentro, tem alma e espírito.
Um lugar onde só o sacerdote entra para encontrar com o Senhor, que é o ambiente do Espírito. E outro lugar onde as ofertas são oferecidas, que é na minha alma, é com a minha vontade, é com a minha intensidade que eu ofereço essas coisas. O templo continua existindo. O que pode acontecer é esse templo estar profanado. Porque os sacerdotes já não vestem linho para oferecer sacrifício. Porque a oferta que é entregue é aquela que eu passo a mão de manhã e pego o primeiro cabrito que vem na minha frente e trago para ele. Porque você lê 1 Crônicas, eu acho que é 1 Crônicas 5, a narrativa dos músicos. E quando aqueles homens tocavam, o lugar enchia de fumaça. Instrumentos rudimentares, sem amplificadores, sem pedaleira, sem nada. Quando eles tocavam aquelas coisas, tambores, flautas, aquele lugar enchia de fumaça e ninguém conseguia ficar em pé. Você sabe o que é isso? Isso é a glória de Deus. Mas você vai ver a lista do que esses homens faziam. Todos de pé, todos ensaiados, todos numa mesma voz, posicionados, alinhados. Quantas horas para preparar aquilo com centenas de homens ao mesmo tempo. Mas quando aquilo acontecia, e eles tocavam e aquele som era ouvido, a glória do Senhor enchia o lugar. É só nesse ambiente que a glória enche? Não. Quando Davi sozinho tocava a sua harpa, Satanás saía do cômodo. Um menino sozinho tocando a harpa, que ensaiava a sua harpa todos os dias, que não tocava o coração, que tocava a harpa. Então quando Saul fala, eu preciso de alguém que toca, ele fala, tem um menino que toca muito bem. O tocar muito bem, sem coração, querido, é um religioso, vaidoso. Mas o tocar só com o coração é um relaxado. O pregar só com o coração é um relaxado. Ontem eu estava conversando no WhatsApp com a Cássia, o Senhor começou a falar comigo e eu já começou a ficar pesado de novo. Eu falei, mas de novo, pai, eu queria pregar o Salmo 23, Senhor. Eu comecei a falar com a Cássia, eu falei, era fácil se eu pudesse ter um esboço. Eu falei, você pode? Eu falei, não posso. O dia que eu chegar para pregar de manhã e tiver uma coisa escrita de cima e embaixo, porque algo não foi gerado aqui dentro, eu tenho que sair lá de cima. Eu não dou conta. Eu ainda tenho medo do fogo cair na minha cabeça. Eu ainda não tenho coragem de me apresentar diante do Senhor com qualquer coisa. Eu prefiro não me apresentar. Eu posso não ter boi, mas as rolinhas que eu der para Ele vão ser as melhores. Ou eu vou dizer, eu não tenho, Senhor. Me perdoa por não ter, mas eu não vou te dar qualquer coisa. Só que isso permeia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Em toda a Bíblia é assim, não é só Velho Testamento. E que fosse Velho Testamento. Porque Jesus no Novo foi apresentado como cordeiro puro antes de tudo. Não foi cordeiro sábio, não foi cordeiro talentoso, foi cordeiro puro, imaculado. O Pai separando o melhor que tinha para oferecer como sacrifício. Deus quando pede o sacrifício para Abraão, Ele não pede, me dá teu filho. Me dá teu filho, teu único filho, o filho que você ama. Senão Ele tinha buscado Ismael e matado o menino. O Senhor não quer um filho. Ele quer o melhor que existe dentro do templo. O que te coloca na mesa, e o sacrifício que o pai oferece para colocar filho na mesa não é qualquer coisa. Quando o filho volta, pobre, o filho que a gente chama de pródigo, que volta no caminho andando, o pai manda pegar o melhor boi que tinha guardado, o melhor novilho, aquele. Porque o preço para se colocar filho na mesa é esse. E o preço para se manter na mesa é esse. É a devolução disso a Ele. O problema é que, como Israel, às vezes, a gente está andando como os filhos de Israel, sustentados debaixo de uma descendência, em nome de quem está vivo, mas mortos. E a degradação vai acontecendo a cada dia que passa. E por que então que o Senhor não vem e não bate? Porque eu, Senhor, não mudo. E por causa da minha misericórdia, vós não sois consumidos.
E a gente precisa começar a analisar nosso comportamento com o Senhor. Como a gente começa a corromper o culto dele. E permitir que o lugar dele seja corrompido. E permitir que a glória dele seja corrompida. Nós não nos reunimos aqui, querido, simplesmente porque o Senhor mandou ter culto. Deus nunca mandou fazer culto. Quando você olha a história da igreja no Novo Testamento, não existe na história da igreja orientação. A igreja se reúna assim, faça desse jeito, e tenha louvores, e tenha... Não tem isso. A igreja vai fluindo de forma espontânea. E as cartas de Paulo são para corrigir e alinhar o espontâneo que está acontecendo. Porém, o espontâneo era denunciado por um zelo extremo, a ponto de se entregarem para morrer com os filhos, para não negar o nome de Jesus. Zelo. E isso atraía a glória de Deus. Eu não venho para cá no domingo porque eu preciso pregar. Eu não venho para cá no domingo porque o Senhor precisa dessa reunião. Porque a manifestação dele acontece aqui e não aqui. O ambiente se enche quando o que está aqui transborda. O lugar enche. Quando aquela mulher deita debaixo da mesa e ninguém sabe que tem uma mulher debaixo da mesa. Está todo mundo conversando aqui. Quando ela entra lá embaixo, em lugares que ninguém está vendo, e oferece 1 ano de salário no pé de Jesus, o ambiente todo sente o cheiro e fala: que cheiro é esse? Jesus mexe o pé e fala: o que é isso? E aí quem está aqui fora vê o que está acontecendo. Quando aqui dentro eu chego aqui e derramo um vidro de azeite, aqui fora o perfume vem. E Cristo traz para todo mundo: olha o que ela está fazendo. Mas é aqui dentro que isso é derramado. Agora isso não vai acontecer quando eu venho para o culto de manhã, para chegar aqui de manhã e ver quanto de azeite eu tenho, se é que eu trouxe algum azeite para entregar a Ele. Deixa eu buscar na memória o perfume que eu tenho. E por que o Senhor não te matou? Porque Ele não muda. Porque Ele olha e fala: já fizeram muito pior lá atrás. E eu não mudei por causa deles, não vou mudar por causa de você. A gente quer se relacionar com Deus de forma emocional, querido. A gente quer ser aprovado por Deus pelo fato de ser filho. Sou filho, estou escrito no testamento. E o Senhor fala: tá mesmo, você vai vir para o céu. Eu só não posso te manifestar para o mundo. Eu só não posso te expor. A igreja tem que continuar fechada aqui dentro. Eu não posso te usar como parâmetro para falar: olha a minha glória. Porque você continua se movendo na tua emoção. Acordei bem, acordei mal. Você acha que Arão nunca acordou bem ou mal? Moisés nunca acordou bem ou mal? Ele respira fundo e fala: eu vou lá oferecer o que eu tenho que oferecer. No seu trabalho você faz isso, eu tenho certeza, porque senão você já tinha sido mandado embora. Se você não fizesse isso, você não seria promovido, você não ficaria tanto tempo numa empresa. O que você faz? Oferece aquilo que você foi chamado, aquilo que te contrataram para fazer. Desse jeito, friamente. Friamente. A gente matou o Deus do Velho Testamento, que era um Deus ruim, agora tem um Jesus legal. Jesus legal aceita qualquer coisa. Jesus legal tá vendo meu coração. Jesus legal conhece meu coração. Sabe que eu sou bem intencionado. E daí? A Clara é bem intencionada. Eu não dou um violão na mão dela para tocar. Eu não dou uma bateria para ela tocar. Eu não dou o púlpito para ela pregar. Porque não é intenção. A intenção não sustenta. A intenção conduz. A intenção de querer fazer para o Senhor conduz a Ele liberar o talento sobre mim. E eu com zelo me aplico em cima daquilo para poder devolver. E nisso Ele devolve um pouco mais. Ele faz chover na terra. A terra alimenta o que Ele quer fazer crescer e devolve o vapor. Ele faz chover de novo. Ela absorve aquilo, devolve o vapor. Ele faz chover de novo e a planta vai crescendo. O problema é que eu entro num lugar que deixa a água cair. O Senhor manda. O Senhor é quem cuida. O Senhor nunca tirou a responsabilidade do templo. Nunca. O que Ele fez só... Leia.
se você quiser, derrube o templo, eu sou quem construiu de novo. Esse templo agora está com o véu rasgado. Você não precisa mais de um sacerdote. Você é o sacerdote que entra. Para quê? Para brincar lá dentro? Não, para oferecer sacrifícios. E para se relacionar com a minha glória. Está lá o templo. No mesmo lugar. Só a manifestação que mudou. Só a forma de se relacionar com Ele mudou. Eu não preciso mais de intermediários agora. Abre sua Bíblia em Malaquias, querido. O livro de Malaquias, Deus está fazendo algo que eu acredito que foi a pior coisa que Deus já teve que fazer depois do sacrifício de Jesus. Fez o que Ele não queria fazer. Ter que reclamar honra. Sabe quando você tem que virar para tua esposa e falar para ela que ela não está te dando carinho ou coisa assim? Sabe como é ruim? Você ter que dizer isso. Ter que mendigar esse tipo de coisa. Deus não estava mendigando. Isso é misericórdia. Porque Ele queria que o povo se arrependesse. Mas o livro de Malaquias basicamente é isso. O Senhor está falando de honra no livro de Malaquias. Só disso. E se você não entender isso, você vai continuar caindo na conversa de pastor, que vai usar Malaquias 3:10 como o único versículo desse livro. E você também vai entrar na conversa de dízimo é lei, dízimo é lei, dízimo é honra. Jacó não inventou o dízimo. Jacó fez uma aliança com Deus. Ele falou, pela minha conta, se o Senhor se revelar a mim como se revelou ao meu pai, se eu te conhecer, o Senhor cuidar de mim na minha caminhada, o Senhor vai ser o meu Deus. Essa é a aliança de Jacó com Deus. E, por ser o meu Deus, eu vou te dar o dízimo de todas as coisas. Ou seja, o princípio de dízimo não é lei de Jacó. O princípio de dízimo é honra a um sacerdócio. Quando o Senhor se tornar o meu Deus, como o Senhor é Deus do meu pai, eu vou dizimar você, como meu pai dizimou ao rei de Salém, quando reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque. Isso é dízimo, é honra. Não, eu dou porque é teu. O Senhor fala, nem precisa. Não precisa não, eu não preciso do teu dinheiro. Se você quer me honrar, então faça, porque isso era o costume do sacerdócio. Ser o alvo do dízimo. Mas senão não faça porque estão mandando. Porque sem honra eu não recebo. E isso em todas as coisas do relacionamento com Ele. Isso é o livro de Malaquias. Ele começa o livro de Malaquias até o versículo 5, falando assim: o povo do tempo de Malaquias está olhando para Deus com olhos bravos com Deus. O Senhor abandonou a gente. O Senhor não veio mais no nosso culto. O que está acontecendo? A gente está fazendo tudo. Então eles viram para Deus no versículo 2 e diz assim: Deus fala, eu vos amei, diz o Senhor, mas vocês dizem, em que nos amaste? Eles estão falando, como assim você me ama? O Senhor não ama a gente não. Não foi Esaú o irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Está dizendo, eu escolhi amar a Jacó. Eu amo vocês por escolha e não por direito de vocês. Vocês não têm direito a isso. O amor de Deus é graça. A gente ouve tanto Deus é amor, Deus ama, Deus ama, Deus ama, Deus ama, Deus ama, que parece que é tipo uma obrigação dele me amar. Então eu peco e vem palavra de juízo sobre mim, eu não aceito porque Deus me ama. E Deus fala, pai, de onde veio seu direito de amor? Responda para você, de onde veio o teu direito de ser amado por Deus? Quem disse que você tem esse direito? Isso é graça. Ele escolhe fazer. E do mesmo jeito que ele diz que eu amo, ele fala assim, eu odeio o que pratica o pecado. Deus ama o pecador. Quando você achar isso aqui, você me mostra. Não existe isso na Bíblia. Eu odeio o que pratica a iniquidade. Eu afasto, eu não o recebo. Filhos do diabo, a Bíblia fala. Mas essas palavras todas, elas são boas para acariciar o coração.
de quem é falho, de quem cresceu de forma desregrada, com paternidade destruída, corrompida. Ele chega na igreja e é como se fosse manipulado um evangelho, uma farmácia de manipulação. Onde são as suas dores? Ah, você é assim, então eu crio um remedinho, um evangelinho que ele encaixa em quem você é. Então pego alguém que é falho, eu pego alguém que tem problemas de autoestima, que não é aceito. O que você gosta de fazer? Ah, eu não sei, eu gosto de falar com as pessoas. E eu ponho uma gravata nele e ponho ele na recepção da igreja. Porque o fato dele receber o bom dia ali, sara a alma dele, sara o coração dele. Pronto, tira esse homem da porta para você ver, ele endemonia. Porque o evangelho é farmácia de manipulação. Qual é o teu problema? Qual é o teu problema? E conforme vai se subindo, entre aspas, nas responsabilidades, ou se crescendo nas responsabilidades, fica pior. Porque evidencia mais o caráter, que não foi sarado, porque o evangelho me aceita como eu sou. Então eu venho pregar, e eu prego alguma coisa sem nexo, sem saber o que eu estou falando. Uma coisa gelada, fria. Mas esse sou eu. Esse é o meu jeito. Então não é o teu jeito, filho. Isso é que você não foi curado. Isso é que a mesma pessoa lá de trás agora recebeu um banho de ouro e tem um ídolo lá em cima. E como eu sempre falo, quando a gente vai dar esse exemplo, que a gente tem é louvor e pregação. Nos outros ministérios isso evidencia muito pouco. Então parece que a culpa é sempre do louvor, mas é porque só é onde se pratica em público. Assim como quando você olhava para o templo, que você tinha lá sacerdote, cantor e levita. Mas é isso, eu venho e eu pego o violão. Eu já falei, sabe por que eu parei de tocar violão? E eu gostava. Porque eu olhei e falei assim, eu não tenho disciplina para isso. Eu não tenho paciência. E quando eu percebi que eu estava roubando nota, tinha uma nota que tinha que fazer pestana, eu não gostava, eu inventava uma nota. Eu falei, eu não posso fazer desse jeito. Eu não vou tocar. O Senhor não me chamou para fazer aquilo. O Senhor não precisa do meu violão. E eu não estou disposto a isso. E também não era o que Deus queria para mim. Aí eu falei, deixa para lá. Porque eu não posso dizer que eu estou fazendo para Deus e pegar a minha falha e querer dizer para Deus, essa falha é quem eu sou e o Senhor vai receber. Sabe onde Ele recebe o meu violão? No meu quarto, não aqui. Então a pergunta que você tem que se fazer é, foi Deus que te chamou? Sim. Então, meu filho, se não está fazendo direito, é relaxo teu. Porque se Ele te chamou, Ele te capacitou a fazer. Você que está subindo aqui, ou descendo aí, ou em qualquer coisa que você faz, e dizendo assim, é que eu sou assim, é que eu tenho essa dificuldade, então some daí. Porque se fosse no templo, você tinha sido morto. Se fosse no tempo de Arão, você imagina a glória não descer, porque um deles está tocando desafinado. Você imagina um negócio desse? 200 homens, um cantando fora do tom, e a glória não vem? E não viria. Porque ou não era para estar ali, ou está ali fazendo relaxadamente. Por isso que o Senhor fala, maldito o que faz a obra relaxadamente. Maldito o que vem aqui como templo, de forma relaxada. A gente trata a Deus com a mesma imagem que nós temos do nosso Pai. E pior, agora tem graça. Agora nem acusação existe mais sobre isso, porque é Jesus. Jesus me ama. Quando eu chegar em casa, eu vou falar com Jesus e Ele vai me responder. No Velho Testamento, não. Antes da graça, ele ia lá no sacerdote, o sacerdote falava assim para ele, maldito se não arrumar isso. Ele voltava para casa desesperado, porque ele não tinha como ir lá no quarto e falar, Senhor, fala comigo, Espírito Santo, e receber uma palavrinha de paz no coração, e começar a orar, e de repente cantar uma musiquinha, e o Espírito vem, e vem. Você vem aqui de forma relaxada para o Senhor. Quando você chegar na tua casa, você gastar meia hora no teu quarto, ouvindo um louvor, você vai começar a chorar. E você vai sair dele falando, Ele me ama. Você entende? Você consegue perceber como é muito fácil?
conduzir a obra do Senhor de forma relaxada, com o nome de vivo, mas está morto. E onde é que eu vejo isso? Não tem mais fumaça, não tem mais glória. O templo está de pé, a glória que foi. Isso é Malaquias. Então o Senhor começa dizendo, a primeira coisa é, eu amo vocês, porque eu escolhi, viu? Eu escolhi amar Jacó. Não é por merecimento, não. Não, para começar a conversa, não se esqueça que até o amor que eu te dou, não é porque você merece. Partindo daí, vamos conversar. E aí ele continua a conversa com eles. Verso 6. O filho honrará o pai, e o servo a seu senhor. Então ele conta um princípio. Filho honra o pai. Amém, gente? Amém. E o servo ao seu senhor. Ele fala, se por acaso eu sou teu pai, onde está a minha honra? Porque vocês têm nome de que eu sou pai de vocês, mas vocês estão mortos. Se eu sou Deus, onde está? Se eu sou o Senhor, onde está o temor? Se eu sou Senhor, Deus dizendo, se eu sou Senhor da vida de vocês, cadê o temor de vocês em se apresentarem diante de mim? Onde que está a reverência em se apresentar diante de mim? Você quer saber onde a gente percebe isso? Quando você vai se apresentar para pessoas diferentes. O cuidado, o zelo, a atenção, a preparação. É para o Senhor? Se é para o Senhor, porque isso não acontece todos os dias. A última vez que a gente foi pregar fora e foi lá na Igreja Batista, eu não gastei tanto tempo para ir lá, como eu gastei essa noite para pregar aqui hoje. E eu falo para o Senhor, é muito mais fácil pregar fora. É muito mais fácil, é muito mais suave para mim, do que ir lá para aquelas 15, 20 pessoas e pregar para elas. A responsabilidade, o peso, eu não sei se é luta espiritual, se é coisa que eu preciso me resolver, eu não sei. Mas o medo, o peso de tentar entender o que o Senhor quer falar é tão grande. E aí o Senhor fala, por que para mim? Por que aqui? É na hora que dá, é do jeito que dá, é com que dá. E para sair daqui, para ir cantar na casa do irmão, para ir pregar na casa do irmão, para ir dar uma palavra para o vizinho, aí tem uma preparação, e Senhor, o que o Senhor quer, e como é? E Deus está dizendo, é para mim? Porque lá atrás vocês reclamavam que não podia entrar no templo, que era só o sacerdote. Que luta, só o sacerdote que vê Deus. Que luta, só o sacerdote. Aí Deus falou assim, não, agora vocês também vêm. Agora vocês falam. E aí vocês não falam. E aí vocês não vêm. O sacerdote se arrumava todo para entrar no Santo dos Santos. Agora você chega falando, e aí, como é que tá? E jogando água, derrubando Coca-Cola dentro do Santo dos Santos lá. E foi mal aí, hein? E vai embora e fica. E Deus fala, vocês queriam tanto isso? Esse acesso. Para quê? Para me desonrar? Vocês queriam tanto que eu recebesse da mão de vocês a oferta? Para quê? Para vocês começarem a trazer pão estragado para mim? Vocês pediram tanto para entrar em lugares que viram os outros entrando. Quando você começou a andar com Deus, você pedia tanto. Você se admirava tanto com a intimidade que eu tinha com o outro, com a forma como o outro fluía, com a forma como o outro tocava. Para quê? Para hoje você tratar isso de qualquer jeito? Para que você quer ir para aquela nação? Para que você quer ir fazer aquela missão? Para quê? É para mim? Não é para mim. Porque eu estou com vocês todos os dias. Davi chega onde chega, querido. Porque ele era zeloso, cuidando de ovelha que ninguém queria. Davi chega onde chega porque ele tocava muito para bicho no mato. Lá ele tocava muito. Não é porque quando eu estiver diante do rei eu vou tocar bem. Então você está tocando para Saul e não para mim. Saul pode até aceitar, Satanás não sai. O ambiente não muda. A alma de Satanás, de Saul pode até se acalmar, a alma dele. No espírito, querido, a glória não vai encher o lugar. O ambiente não vai ser cheio.
E o texto continua. Se eu sou isso que vocês dizem, cadê? Se eu sou Senhor, por que você não está demonstrando temor para mim? O que ele está dizendo é, eu não sou Senhor da tua vida. Está na tua boca que eu sou, está nas canções, está no jargão. Vamos orar ao Senhor. Você nem parou mais para pensar no sentido dessa palavra. Ela não tem senhorio sobre a minha vida. Não tem, eu não tenho reverência para me apresentar diante dele. Verso 8. Verso 7. Oferecereis sobre o meu altar pão imundo. E dizem, em que te havemos profanado? Como assim, Deus? O que o Senhor está falando? E Malaquias está dizendo isso, né? Então eles estão virando para Malaquias e falando, você está louco? Do que você está falando? Que pão imundo é esse que a gente está oferecendo? Nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Quando que eles dizem isso? Porque quando trazem animal cego para o sacrificar, não faz mal. Ou seja, trazer qualquer coisa não faz mal, não tem problema. Isso é uma afirmação com ponto de exclamação. Vocês trazem animal cego e dizem, não faz mal. Pega o instrumento para tocar, erra, não sabe o que está fazendo, porque não ensaiou. Não faz mal, não tem problema, Deus aceita. Deus está dizendo, vocês fazem a minha mesa desprezível quando faz isso. Ora, apresenta ao teu príncipe, terá ele agrado de ti? Aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Querido, deixa eu perguntar uma coisa. Se o prefeito da cidade te chamasse para ir lá entregar uma palavra para ele, para ela cantar para ele, para ela pregar, quanto tempo você gastaria em preparação para fazer isso? Afasta a coisa de que você pensaria, Senhor, tem um propósito nisso, eu preciso entender. Eu não estou falando disso. Quando nós vamos para Moçambique, a gente tem uma preparação diferente, que não tem a ver com zelo ao Senhor, que tem a ver com entender o ambiente, entender que é um nível de batalha mais alto. É por isso. Porque nós continuamos fazendo 21 dias de jejum, todas as vezes que vai pôr o pé naquela terra, não é porque da primeira vez foi especial, é porque o diabo continua lá. E se consagrando, você já sabe o que é quando você põe o pé naquele lugar, imagina se não fizesse. Mas não é só nisso que a gente vai se consagrar. É todas as vezes que eu quiser entregar algo para o Senhor. Mas para pensar, se você fosse oferecer isso para alguém que você considera lá em cima. Amanhã, se fosse convidado, você vai vir ministrar louvor, você vai vir pregar, você vai vir cantar, você vai vir fazer qualquer coisa. Aqui na igreja, sei lá, uma igreja grande que tem em Campinas, como seria a sua preparação para isso? Esquece propósito, esquece, não, tem que entender. Deus não quer nada, é abrir uma porta para você ir lá ministrar. Como seria a tua preparação? Seria como é aqui? Seria como é durante a semana? Seria a mesma. Então olhe-se no espelho e diga, eu estou fazendo para os homens. Eu estou fazendo para mim. Porque o Senhor, o meu Pai, me estabeleceu num lugar e que eu estou tratando a mesa de forma desprezível. Por quê? Está no DNA, eu sou filho de Abraão. Estou em casa, nome de vivo, mas estou morto. Morrendo aos poucos. Respirando. Um fôlego de misericórdia. Verso 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus e Ele terá piedade de nós. Isso veio da vossa mão? Aceitará Ele a vossa pessoa, do Senhor dos Exércitos. Verso 12. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida é desprezível. E dizeis, eis aqui, que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo, o enfermo, assim fazeis oferta. Semerá aceito isso da vossa mão, diz o Senhor. É o que Deus está dizendo. Quando vocês são apontados, porque estão entregando qualquer coisa de qualquer jeito, vocês ainda falam assim, nossa, mas que peso e que cansaço ter que servir a Deus. Que canseira. Porque é muito fácil, querido. Como é fácil subir aqui e entregar tua alma. O que eu estou com vontade, o que tem hoje. E nisso a graça começa a se aliar ao mandamento. E você vê que é muito mais pesado carregar a cruz de Cristo do que as pedras de Moisés.
muito mais pesado. Porque carregar a pedra de Moisés era só obedecer mandamento, independente de como estava o coração. Deus tirou as pedras agora e fala: sejam quem vocês são. Isso é liberdade. Sejam quem são. E no fruto de vocês eu vou descobrir quem são. E no fruto de vocês o mundo vai descobrir quem vocês são. Não na obra. Saul governava desse jeito. Tinha autoridade, recebeu lugar para estar ali, recebeu testificação, todos os sinais que Deus enviou. Você vai estar subindo, Saul, você vai descer daqui, Saul, você vai encontrar 2 sacerdotes, eles vão compartilhar o pão com você. Sabe o que era compartilhar o pão com você? Eles estão indo levar o pão do sacrifício para o templo. Eles vão dar para você o dízimo do sacerdote, eles vão te honrar com o dízimo. Seu sacerdócio vai ser reconhecido. Você vai encontrar profetas, você vai profetizar. O Espírito está sobre você. Mas sabe o que testifica do teu ministério, Saul? Obediência aos mandamentos. Você não oferece sacrifício, quem oferece é o sacerdote. Mantenha a lei de pé. Faça do jeito que tem que fazer. Mas ele chega lá, e a alma dele, ele governava na alma, na emoção dele. Se encontrar Saul hoje, o Saul daquela época, só vai ser um cara muito liberal. Não está com vontade, não tem problema. Vamos aqui, legal. Porque ele recebe a ordem, ele sabe se relacionar com a profecia, ele sabe entender sacerdócio, toda essa parte é legal. Quando ele vê o povo indo embora, ele fala: não posso, o povo foi embora. Ele faz uma conta: Deus, você vai me desculpar aí, mas se o povo for embora, eu perco o povo. E eu sou rei porque tem povo. Então deixa eu quebrar o mandamento e fazer aquilo que eu estou sentindo vontade de fazer agora. E eu estou desesperado depois de 7 dias que o profeta não veio. Ainda que Samuel não viesse depois de 70. Você se move em cima da função e não em cima do que você está com vontade de fazer. Em cima do que eu estou com vontade, eu faço lá no quarto. Lá eu toco bateria, eu toco tabaque, eu toco birimbau para Deus. Aqui não. Lá eu choro enquanto estou pregando. Aqui não. E não que eu não possa chorar. Mas é que as pessoas têm que entender o que eu estou falando. Lá em casa eu dou soco na parede. Não de forma literal. Mas quando é que isso entra na cabeça? Eu falo assim: eu seguro a minha mão de manhã, porque lá eu não posso fazer isso. Lá o Senhor tem que me ajudar a ter mais paciência e mais amor. Agora lá, no quarto, querido, lá você briga, lá você xinga. Lá acontece tudo isso. Na hora de exercer, não. Na hora de exercer é como tem que ser feito. Como o Senhor determinou que o culto no templo ocorre. A intimidade, querido. E olha isso no teu casamento, que é o reflexo do relacionamento de Jesus com a igreja. A intimidade começa a gerar irreverência. E a irreverência começa a se tornar descaso e relaxo com as suas obrigações. Eu me vestia bem durante o namoro. Eu passava perfume. Quando eu casei, primeira semana de casamento, as coisas em casa são todas muito bem organizadas. A roupinha do marido eu vou pegar, porque eu sou dona de casa, estou brincando de casinha. Ai, tudo lindo. Passa 2 semanas, 3 semanas, a intimidade começa a gerar quebra de reverência, que se converte em relaxo e descaso. E por que mesmo com relaxo e descaso, com o pau quebrando dentro de casa, eu não estou preocupado? Porque eu tenho nome. Não vai ter divórcio, a gente tem o mesmo nome. Vai ficar pro resto da vida. É isso que se faz com Deus. Isso tem o nome de quem está vivo, mas o relacionamento está morto. Isso é o casal que vem para a igreja, de mãozinha dada, arrumados, e quem olha fala: nossa, que pintura. Mas quando chega em casa, aquele casamento, aquela aliança já se quebrou há muito tempo, não existe mais. Por quê, querido? Porque a emoção não sustenta a vida no templo. Tua alma, tua emoção, tua boa vontade não sustenta o culto. O que sustenta o culto no templo são os mandamentos, os princípios que o Senhor estabeleceu. O que faz com que o Espírito consiga me mostrar que eu estou tocando no que não é meu é temor.
Senhor, me fala. Ele não vai falar nada. Senhor, então me mostra. Ele fala, não vou mostrar nada, porque eu estou mandando um sacerdote para mostrar para você o que está escrito para fazer. Mas você não quer andar pelo que está escrito. Você quer andar pelo que a tua alma sente vontade. E tua alma continua sentindo vontade de fazer as coisas do jeito que está com vontade. E vai ser assim a vida toda. A tua vida inteira vai ser assim, querido. Vai para Malaquias 2, verso 6. Não, vai para o verso 4. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Deus não está falando de governo, de adoração, de Judá. Ele está falando, a minha aliança foi com Levi, foi baseada em obediência. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Eu dei essa aliança para que me temessem. E me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. Ele está falando assim, eu dei essa aliança para Levi, para ele me temer. O que é me temer? Ele saber o que pode e o que não pode. E baseado em fazer o que é certo e errado, eu percebo o temor nele. É assim a minha aliança com Levi. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e retidão, e apartou muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardarão o conhecimento. Da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo assim, a aliança com Levi ainda é válida. Ela foi baseada em, eu quero que vocês saibam o que vocês têm que fazer. Sexta-feira lá em Olambra eu falei sobre isso, a lei como aio até Cristo. Eu aceitei Cristo, sim, a minha alma continua torta. Então os mandamentos são não, 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 não. O Espírito fala, seja livre, ande. Quando é que eu sei que eu estou andando na minha alma e não no Espírito? Na espada que separa a alma de Espírito, no mandamento, na palavra. Então eu estou aqui, eu continuo com vontade de beber. Tem um não, sacerdote não toma bebida forte. Opa, volta para cá. Ah, mas está escrito que tomava vinho. Vai estudar história, então a gente vai estudar história. A minha Bíblia diz, sacerdote não toma bebida forte. E eu fico nisso. E ele vai andando, não faça. E ele volta. E continua andando no Espírito. O que Jesus abriu, querido, foi a porta para entrar no templo, entrar no Santo dos Santos. Ele não derrubou as paredes. Ele não rasgou as leis. Ele rasgou só o acesso. Então no acesso, pode andar sozinho. Lá no teu quarto. O culto não precisa estar aqui. Está lá, o véu está aberto, ande. O mandamento é, eu estou com vontade agora de subir e tirar a camisa para dançar. Opa, tem um mandamento aqui, volta para cá. Eu estou com vontade de continuar fazendo o que é errado. Opa, tem um mandamento. Isso é o aio, algo que me conduz até que Cristo seja gerado em vós. Até que a natureza esteja aqui e eu possa fechar a Bíblia e pregar sem ela. Isso é graça. O templo não caiu. Ele continua de pé. Aqui. A fumaça continua saindo quando aqui dentro acontece um culto. Então quando ele fala de Levi, ele fala assim, os lábios do sacerdote, que é o anjo do Senhor. Está falando da igreja. A boca dele, a lei guardada na boca dele, livra muitos da morte. Essa foi a aliança que eu estabeleci com Levi. Uma descendência que ia ter guardada dentro de si os meus mandamentos, para conduzir o meu povo ao que é certo e o que é errado. Mas vocês, verso 8, mas vós vos desviastes do caminho, e a muitos fizeram tropeçar, corromperam a aliança de Levi, diz o Senhor. Vocês corromperam o mandamento, e pior, quando eu te coloco em lugares de liderança, lugares de destaque, você corrompe a muitos, porque você apresenta a tua alma a eles, e eles olham para a tua alma e amparam as suas falhas, os seus defeitos. Por isso que um pastor, que é apaixonado por dinheiro, que é apaixonado por ministério, que prega sobre, que ama crescer financeiramente, ou que ama crescer no ministério, ele ensina a igreja toda aquilo, e ele atrai pessoas parecidas com ele. Então quando você olha e fala, Agenor Duque, Edir Macedo, esse cara é o diabo. Não, filho, o povo é o diabo.
O povo não quer, Deus está falando, dá-nos um rei, dá-nos um rei. E Samuel vai lá com a caderninha na mão, como que vocês querem esse rei? A gente quer ele bonito, a gente quer ele bem apresentável, um capitão de guerra que vá diante de nós. Samuel fala, Deus, está aqui o pedido. Deus olha e fala, Saul, o mais alto, o mais belo, o mais bonito, do jeitinho que eles pediram, dá para eles. Um povo que está buscando Deus porque quer ter as suas necessidades financeiras saciadas. Deus pega o pedido e fala, dê para eles um rei conforme eles querem. Dê alguém que pregue isso para eles. Um povo que quer a sua alma sendo saciada. Você vai achar que ele tem pastor para todo gosto. Meu pastor é Jesus. E não quer dizer que eu não tenha um pastor na terra, mas quer dizer que ele é reflexo de um governo que vem sobre ele, não da alma dele. Então até quando eu olho para ele, eu tenho que discernir no Senhor. Porque é espelho. Não governo segundo a minha alma. Eu tenho vontades que contrariam o que eu faço, inclusive de escolhas. Eu tenho desejos que contrariam o que eu faço, de condução da minha casa. Eu tenho vontades contrárias. Eu, na minha vontade, não estaria mais morando em Campinas há muito tempo. E por que eu estou em Campinas? É o que o Senhor tem para mim, é o que o Senhor quer. E eu vou fazer isso com prazer, com zelo ao Senhor. E de alguma forma eu sei que eu vou encontrar prazer nisso. E tenho encontrado prazer nisso. Porque não é espontâneo. Mandamento não é espontaneidade. Mandamento é mandamento. Mandamento é a forma, é graça de Deus de falar assim, eu sou isso aqui. Quando Deus diz, não faça tal coisa, Ele está dizendo, eu sou isso. Quando você conseguir ser isso, você está parecendo comigo. Você percebe como é um presente dele, um mandamento para a gente? É como a gente sentar na mesa e tem vários pratos para se comer, para se escolher. E a minha filha quer se parecer comigo. Quando eu revelo para ela o que eu gosto de comer, eu dei a ela a chance de se parecer comigo por escolher a mesma comida. Mas ela pode comer outras coisas? Livre-arbítrio. Mas é um presente compartilhar com ela que eu estou dando, para que ela possa escolher se parecer comigo. Isso são mandamentos. Isso é o Senhor revelando as nossas falhas e os nossos erros. Isso é graça. Vocês não merecem, Deus está dizendo. Vocês mereciam juízo porque erraram. Quando eu venho e trago a correção, trago um mandamento, trago a exortação, é um presente. Por isso que Deus corrige quem Ele ama, porque precisa de amor. O juízo já traria condenação. Ontem o Senhor falou uma coisa comigo de madrugada. Ele falou assim, antes da vara arder no lombo, ela já espetou a mão do pai. Porque o cabo da vara é coberto de espinhos. O Senhor falando da vara de correção. Fala, correção feita com amor fura as mãos do pai antes de chegar no lombo do filho. Por isso que você, quando tem que corrigir o seu filho, dói tanto. Se você ama, te custa. E tem que amar para enfiar a mão no cabo dela, porque ela vai espetar a sua mão e fala, antes de chegar lá, ela já está furando e derramando sangue na tua mão. Isso é vara de correção. E aí quando você corrige o filho e fala assim, você não ama, você está pensando o quê? Você não sabe, filho, o sangue aqui. Quanto furou a minha mão aqui para poder fazer isso em você. Porque se eu não fizer, vai vir juízo. E quanto maior você for, maior é o juízo, porque a tua boca corrompe e contamina outros através do teu comportamento. Sabe quando a gente fala de visitação, de maldição hereditária, de visitação espiritual? Visita os pais pela semente que deixaram nos filhos, visita os filhos pelo que receberam dos pais, porque faltou vara de correção. Uma maldição que só é extirpada quando um se coloca numa cruz no lugar dos outros, se permite ser furado. Mas o juízo vem, querido, para quem rejeita a correção. Então Jesus está subindo, e as mulheres chorando, ele fala, não chorem por mim, chorem pelos teus filhos, porque não aceitaram e não receberam a correção do Senhor. Vamos ler só mais um texto, verso 3, querido.
a partir do verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai para mim, e eu tornarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês dizem, em que temos de tornar? No que a gente está faltando com você? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois façam prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Quis ler isso aqui só para falar um pouquinho sobre dízimo e oferta, para desmistificar isso na tua cabeça, querido. O que o Senhor está dizendo é, se eu sou sacerdote sobre a vida de vocês, por que vocês não estão me honrando nesse lugar? Então quando ele fala, por causa de vocês repreenderei o devorador, o que Deus está dizendo é assim, olha, vocês estão vivendo uma ilusão, um conto de fadas, eu tenho que contar para vocês. Porque eu sou pai de quem se coloca debaixo de mim como filho, e não de quem diz que é filho. Então todo mundo diz que Deus é pai. E a Bíblia diz que o pai cuida dos filhos. E a Bíblia diz que o pai não vai deixar provisão faltar na casa dos filhos. Então quando eu oferto, quando eu dizimo, eu não estou pagando nada. Porque a relação é de pai e filho. Só que o outro extremo é, se a relação é de pai e filho, não preciso fazer nada. Ele fala, não, porque essa relação de pai e filho, essa relação de sacerdote, ela se sustenta baseada em comportamentos. Eu, como pai lá atrás, pai de Adão, resolvi pagar o preço para arrumar o erro do meu filho. Eu assumi meu lugar de pai. Ainda que vocês não se relacionassem da forma correta comigo. Eu, como pai, como Deus que não mudo, fiz o que tinha que fazer para manter no mundo espiritual, para liberar no mundo espiritual a prova, a manifestação do que eu estou dizendo, que sou pai. Abraão, você é pai de multidão, não é? Sou, sim, senhor. A gente não combinou que a tua descendência vai abençoar todas as nações da terra? Combinamos, sim, senhor. Então, como pai, pague o preço por isso. Manifeste isso. Como que a gente vai fazer isso? Entrega o teu filho. Abraão entrega o filho. O que ele está fazendo? Sustentando, praticando a palavra que existe sobre ele. Por isso que o livro de Malaquias é, se eu sou, por que você não está fazendo? Se eu sou Senhor, por que não tem temor? Se eu sou Deus dos exércitos, diante do qual todo joelho treme, por que você está encostado na parede assim, enquanto o Senhor dos exércitos está aí? Por que você está chegando atrasado no meu culto? Por que você não está me dando o que é meu direito? Por que você está gastando uma fortuna com um monte de coisa e não ama os meus filhos? Se eu sou tudo isso que você diz, você está dizendo, eu não sou. Porque Deus, Ele é um Deus que reage, Ele é reativo ao que eu sou. Com o benigno, se mostra benigno. Com o duro, se mostra duro. Porque Ele é reflexo. Salmo 18, 25 ou 25, 12, uma coisa assim. 18, 25 ou 25, 18, depois você lê. É isso que o Senhor está dizendo. Então Ele está dizendo, se eu sou Deus de vocês, como vocês estão dizendo, por que vocês não estão me entregando o dízimo mesmo? Ele está dizendo, eu não sou. Vocês só não sabem disso. E por que vocês não sabem disso? Porque vocês fazem parte da igreja tal. Vocês respondem por um nome que está vivo. Mas vocês estão mortos, vocês não fazem parte da aliança, porque vocês não estão praticando ela. Vocês não entram no templo há muito tempo, e quando entram não oferecem sacrifícios, e quando oferecem o pior que tem. Vocês não estão praticando. Só que antes, eles podiam não ter o Espírito, mas eles tinham juízes olhando e apontando o dedo em cima dos erros. Hoje a gente está perdido porque não tem mais. Hoje está com você. Lá atrás o sumo sacerdote, quando ele entrar para dentro daquele véu para oferecer, ele entrava se benzendo, que se eu tenho alguma coisa errada eu estou lascado, eu morro lá dentro.
ele era consumido de fogo. O fogo denunciava o pecado. A lei denunciava o pecado. Sem o véu, a glória denuncia a santidade. Não tem mais fogo para denunciar que eu estou errado. Tem ausência de fogo para denunciar que eu não estou santo. Para denunciar que eu não consigo fluir naquilo que eu fui chamado para fazer. Inverteu a coisa. Antes tinha fogo queimando o que era impuro. Hoje tem glória levantando o que é santo. Só que eu ainda estou me baseando lá atrás. Não tem fogo consumindo. Ele diz, não sois consumidos porque eu não mudo. E não porque vocês estão fazendo o que é certo. Então quando ele está falando do dízimo, ele está falando, entregar o dízimo para mim significa praticar que eu sou sacerdote. Ter temor a mim significa manifestar de fato que eu sou Senhor. E você me vê como Senhor dos exércitos. Me honrar é praticar ou denunciar na prática se realmente eu sou pai. É nisso. Teu marido não é teu marido no mundo espiritual, não é teu marido porque você chama ele de marido. Ele é teu marido porque você pratica esse lugar. Satanás não está preocupado com o nome, com o que está escrito lá no papel. Ele está olhando. O mundo espiritual não respeita aquilo. Então o que Deus está dizendo não é me pague e depois você pode fazer prova que eu vou devolver para você. Não está dizendo, ele está falando assim, gente, eu sempre disse, os meus filhos vão ser cuidados. Se vocês não estão sendo cuidados, se o devorador, gafanhoto, está comendo a lavoura de vocês, é porque vocês estão se chamando por meu nome, mas não estão se colocando debaixo desse sacerdócio. Então ele fala, faça para você ver, pratique o que você diz que responde pelo nome, dê vida ao nome que está sobre você, e você vai ver se não vai voltar a coisa. Não vai voltar porque eu vou contar a tua oferta, o teu dízimo, e falar, muito bem, tome aqui a tua paga. Vai voltar porque está liberado no mundo espiritual, cobertura debaixo do sacerdócio. Mas quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Você só vai receber descendência de pai se realmente aceitar e praticar honra ao pai. Você só vai receber provisão e cuidado do Deus Salvador, daquele sacerdócio, se eu praticar e me colocar debaixo daquele sacerdócio. Eu só vou receber do profeta a profecia, o destino que eu preciso, se eu recebê-lo como profeta, tratá-lo como profeta. Chega dentro do profeta e fala, tá, fala aí a palavra, vamos ver. Boa. Sabe quando você fala? Imagina você que é profeta, você fala, tem uma palavra para você, eu falo assim para você, fala aí, eu vou diante do Senhor depois ver se é. Opa. Não que você não tem que julgar a profecia. Mas o que eu acabei de fazer? Não receber a pessoa no lugar que ela está. Sabe quando você é corrigido, Deus te chama de corrigir, você fala assim, tá bom, eu vou falar com Deus ali e ver se é. Você não precisa de um pai. Você precisa de um oráculo. É isso que você está procurando. Alguém para trazer as palavras e você vai no teu canto julgar. Você precisa de um oráculo, você não precisa de um pai. Imagina tua filha fazer isso com você. Não, põe a mão aí. Eu vou buscar entender ali se não é para pôr. Não, meu filho, você não está entendendo, você está na minha casa. Você vai fazer porque eu estou falando, não porque tem sentido. É assim. Com Deus é assim. Eu faço porque Ele está falando, não porque tem sentido. Por isso minha questão é sempre, é Deus que está falando. E semana passada eu me peguei fazendo uma coisa errada, que eu nunca tinha feito. Nós nos reunimos com alguns para conversar sobre a viagem da África. Porque eu estava preocupado. Por que eu estava preocupado? Porque eu tinha palavra, nós vamos para Moçambique. Esse ano nós vamos de novo. E nós precisamos de 25 mil por aí. E aí toda semana que passava eu falava, ainda não temos nem perto disso, mas vamos lá. Reuni as pessoas, vamos orar, porque a gente precisa entender o negócio do recurso. Depois que passou aquilo, eu acho que eu falei com alguns, não lembro se falei com todos na hora, mas ali eu falei, acho com alguns. Mas sabe qual foi o erro que eu acabei de me pegar, que Deus me falou? Todas as outras vezes você sempre me procurou buscando a palavra e não o recurso. E dessa vez você está esperando o recurso e não a palavra. E naquele dia nós nos reunimos para buscar a palavra. E a palavra veio. O recurso ainda não veio, mas ele vai vir. Por quê? Porque tem a palavra. Eu não tenho mais nada para falar, querido. Vamos orar. Fica de pé.
Ser filho de Abraão era mais responsabilidade do que privilégio. Responsabilidade de carregar a imagem de Deus sobre a terra. Isso é a liberdade que Deus te deu em Cristo. É muito mais responsabilidade do que privilégio. Você é que entendeu errado. É igual o filho que herda a herança. Ele vê como privilégio e não como responsabilidade. Como vou dar destino nisso tudo? Você entende que Salomão já era o homem mais sábio do mundo antes de Deus dar sabedoria para ele? O cara mais rico de toda a região, se não de todo mundo na época. Filho do rei mais amado de toda a nação. Um menino tinha sido criado no colo de todo mundo. Salomão, lindo do jeito que era. Filho do homem amado, rico. Esse era Salomão. Imagina a cabeça desse menino. Sabe qual é a cabeça desse menino? Senhor, Deus fala, pede o que você quiser. Ele fala, pai, como que eu vou dar continuidade no que meu pai começou? Como que eu posso fazer, pai? Eu preciso de sabedoria para cuidar. Isso Davi consegue transferir para Salomão. O entendimento de que Davi não deu a oportunidade de Salomão andar de cavalo. O que Davi deixou para Salomão não foi a carruagem do rei. Foi a responsabilidade de comandar aquilo tudo do jeito que o pai fazia. Quando você ganha uma pedaleira, quando você ganha uma guitarra nova, quando você ganha uma caixa, quando você ganha uma bateria, você não ganhou a possibilidade de manifestar um pouco mais. Você ganhou a responsabilidade de honrar aquilo que o pai te deu. Quando você ganha um dom, se num primeiro momento gera alegria, tem que gerar temor no dia seguinte de o que eu faço com isso? Como que eu vou lidar com isso? É por isso que principalmente com profetas, eu falo sempre isso, sobre o risco da profecia. A rebeldia, Jezabel ama juntar com profeta. Porque eu tenho a palavra e eu tenho a vontade da alma, e só eu quebrar o governo e pronto. Eu tenho profecia corrompida sobre a terra. E tome como profecia aqui, não só profetas, mas todos aqueles que se relacionam e ouvem Deus. Todos aqueles que ouvem de Deus assim, eu te amo, minha filha. Eu pego o eu te amo com o meu caráter corrompido, junto as duas coisas e falo, Deus ama o caráter corrompido. Você soma as coisas. Eu te amo, Helena, mas eu vou pegar a vara para você toda vez que você fazer isso de novo. E pior, se você continuar doida do jeito que você é, Helena, você vai fazer 18 anos e não vai dirigir meu carro. Vai comprar o teu. Mas você me ama? Ou se te amo? Muito. Mas não é do teu jeito que você serve a Deus. É melhor parar. Eu estou falando sério, é melhor parar. Porque Elias não é consumido por fogo por parar. Deus fala, quer parar, Elias? Quero, não aguento mais, está muito pesado. Tá bom, vamos subir. Leva Elias, tá, Eliseu. Mas aqueles que começam a fazer em nome de Baal, sua própria alma, teu próprio desejo, como condução de ministério, sobre aqueles vem fogo e espada. Sobre aqueles, a mesma espada usada para liberar a palavra, corta. Então é melhor parar às vezes. Senhor, eu não vou te entregar. Sabe o que você faz às vezes? Você passa no prédio, você chega e estaciona o carro no hall lá embaixo, na sua garagem. Você passa do lado da lixeira, tem um buquê de flor velho lá embaixo, murcho. Você passa a mão nele e chega e fala, amor, trouxe flor para você. Trouxe flor para ela ou não trouxe? Sim. É aniversário de namoro. Eu passo na porta do cemitério, tem flor jogada. Eu pego e levo para ela. Por quê? Porque aniversário de namoro a gente combinou que tem flor. É uma lei lá em casa, aniversário do namoro tem flor. Eu disse isso um dia, ela disse que agrada. Fala para mim, como você, minha filha, se sentiria? Era melhor ele chegar e falar assim, me perdoa, eu não trouxe. Não trouxe porque eu relaxei, eu não trouxe porque eu esqueci, eu não trouxe porque eu estou tão cansado, eu não trouxe, me perdoa, eu não vou trazer por algum tempo.
Mas eu não vou passar na porta do cemitério e te trazer isso. É isso que Deus está falando. Vocês estão falando que a minha mesa é desprezível. Dando o que tem, do que dá, é melhor não pôr. Por isso que ele fala, quem vos requereu da vossa mão? Quem pediu isso? Mesmo no dia que eu te disse, eis que te digo que irás fazer tal coisa no ministério. Aquela palavra que você recebeu. Mesmo naquele dia, não era uma imposição. Não era para ser um peso e um fardo. Era para ser gostoso. Você que se encostou na tua alma e tem tentado conduzir o teu ministério encostado no teu caráter. E a culpa de Deus? Não. Se tem uma coisa que a gente nunca vai ser isento, é de falar, eu não sabia, o Senhor não falou comigo, eu não entendi. Mentira! O Senhor sempre fala, o Senhor sempre traz, Ele não traz um profeta. Ele traz Isaías, não entende Isaías, eu dou Jeremias, não dou Jeremias, eu dou Ezequiel, eu dou Ageu, eu dou um monte, quantos precisa? O que chega no fim, em Malaquias, ele fala, a questão não é como está sendo dito, a questão não é o que está sendo dito, a questão é que vocês não querem me dar o lugar que é meu, vocês querem continuar sendo filhos de quem gerou vocês, vocês querem continuar com aqueles vícios desgraçados, com aquela preguiça, com aquele ranço de fazer as coisas. Você foi preguiçoso a vida inteira. Deixou de ser porque tem que pagar a conta, mas quando as coisas é para mim, a preguiça volta porque você só deixa de ser no que tem lei. E no emprego tem lei. Então no que tem lei eu me pego, no que não tem lei eu volto a ser quem eu sou. E não vai ter lei, meu filho. Porque na lei não tem autoridade para gerar vida. E nós como igreja não vamos conseguir gerar vida no mundo se isso não fizer parte de mim. Eu vou continuar sendo morto e vou para o céu. Glória a Deus por isso. Pelo nome de Jesus. Pela salvação que Ele me deu. Mas não gero vida em mais ninguém. Como o ladrão da cruz. Vem comigo. Salvação entrou. O caráter daquele homem foi transformado? Não, ele só reconheceu o pecado. E é o que basta. Quando ele reconhece, fala, me dá aquele sangue que você tem, porque eu sei que ele pede sangue lá para pagar. Jesus fala, toma um pouco do meu. Ele leva e fala, está pago, está pago, está consumado. Pronto, estou salvo, isso é salvação. A moeda de pagamento do pecado não é minha, é dele. Agora a transformação não. A transformação é trocar o meu sangue com o dele. Quem não come do meu sangue, não toma do sangue, não come do corpo, não tem parte comigo. Nisso nós somos transformados. Nesse esfrega, nesse enfiar o dedo na cara toda hora. E fala de novo, rebelde. Sou mesmo. Não, deixa eu só reconhecer também, eu preciso praticar. Mas é nisso. Sabe por que o tempo passa e eu não avanço? Eu encosto. E se eu relaxar com a limpeza da igreja, não tem problema, o Caio está lá, o Caio vai limpar. E se eu derrubo sujeira atrás da porta e eu vi, ninguém viu e eu deixo, porque isso faz parte da minha natureza? Não tem problema, o Caio vai limpar. E no culto, se não tiver glória, se eu não tiver palavra, se não tiver, não tem problema, o pastor vai estar lá, o pastor homem de Deus, o pastor dá jeito lá. E se eu estou indo para Moçambique e não estou me consagrando, estou em pecado, mas o pastor me cobre, o pastor, eu jogo para o ambiente. Por isso quando você casa, você não tem mais ambiente para jogar, é quem você é. Se você não limpar a casa, a sujeira vai ficar lá, não tem teu pai para limpar. Mas enquanto estava na casa do teu pai, a sujeira ficava escondida, tua mãe brigava com você em segredo, teu namorado chegava para te buscar, você estava bonitinha, arrumadinha, não sabia que dentro de casa o pau estava quebrando. Porque você era relaxada, porque você não cuidava, porque você era porca, porque você é qualquer coisa, mas você está bonitinha lá. O pai encobre, a misericórdia encobre, mas não gera natureza. Quando eu for exposta à minha aliança com o meu noivo, essa sujeira que aqui estava encoberta e que agora tem que gerar natureza nos meus filhos, ela vem toda junta, e aí eu descubro quem eu sou. Aí o mundo descobre quem eu sou, porque eu gero um filho que vai e manifesta quem eu sou. O maior peso disso é olhar para isso tudo e falar, Deus, estou pregando a mesma coisa de semana passada, é a mesma coisa de sexta-feira, é a mesma coisa de ontem, é a mesma coisa de um ano atrás, é a mesma coisa, Deus. Não vos canso de ensinar-vos a mesma coisa, porque é segurança para vós. Não vos canso de mandar um profeta atrás do outro. Vocês matam ele, eu levanto o outro. Mata, levanta o outro. E o profeta pagando um preço. Estava lendo Jeremias esses dias. Acho que era Jeremias ou Ezequiel. Chega uma hora, Deus fala assim para ele. Tua esposa vai morrer. Ezequiel, tua esposa vai morrer, viu? Vou trazer ela. Porque isso simboliza não sei o que lá. E falei, eu tenho que pagar com a minha esposa. Com a tua esposa, porque é a tua função.
É eu e você na terra. Se não for nós dois, acabou. Ou você achou que era só a parte legal? Te chamei, o menor da casa do meu pai. Deus me chamou para mim. Achou que era aquilo só? Não, meu filho. Tem que se alinhar com aquele, porque senão ele não se sujeita e submete. No relacionamento com Deus, querido, eu não tenho cabeça, eu tenho só corpo. Ele é a cabeça. Quando eu saio do meu quarto, ele como cabeça vem aqui e fala: agora você governe com o que você assimilou aqui. Fala com Deus, querido. Você sabe onde aplicar isso na tua vida. Você podia ser um pouco mais leve, às vezes me ajudar, gente. Tem alguns textos na Bíblia que marcam muito. E tem um que eu guardo até com suspiro e tristeza, que é: não conheceram o tempo da sua visitação. Não perceberam o que o Senhor estava falando, não perceberam que o Senhor estava tentando corrigir há muito tempo, não perceberam que aquela era a salvação que o Senhor tem, não perceberam e perderam. Esperaram por tanto tempo o Messias, o Messias, o Messias. Quando ele vem, ele não vem com a cara deles. Ele não vem com o jeito deles de fazer as coisas. Ele vem pregando um negócio totalmente diferente do que os pais costumavam fazer. E eles não reconhecem. Não é porque eles não reconhecem Deus, porque Jesus falava o tempo todo: olhe para a palavra, ela fala de mim. Eles não olhavam para a palavra, eles olhavam para os pais deles. Ele não se parece com os nossos pais. Ele não se parece com o que os nossos pais falavam de Deus. Ele falava: mas eu não pareço com o pai de vocês, eu pareço com a palavra. Não me meça pelo comportamento dos teus pais, me meça pela palavra. Você é duro, eu não sou metade do que Deus é. Você é bom, eu não sou nem 10% do que Ele é. Mas que eu seja achado nele, que de alguma forma eu possa ser achado nele, que de alguma forma ao me olharem, vocês possam me ver nele e não nos teus pais. E que você possa se ver, não apenas com o nome que foi dado, mas vivificando esse nome. Não como um zumbi sobre a terra, andando, respirando, porque fôlego de vida é misericórdia, mas gerando vida, gerando vida, gerando vida. Eu não vou fazer apelo, querida, eu não vou pôr música aqui para te emocionar, não. Você se rasga diante do Senhor se você quiser, você se ajoelha se você quiser, você fala com Ele, gasta um tempo com Ele, isso é culto ao Senhor. Isso é o que a igreja do Atos fazia. Agradecemos pela tua misericórdia, Pai, pelo teu amor imerecido, Senhor, porque o Senhor continua nos amando, Senhor, de forma irrestrita, Pai. Se a gente acordou de manhã, Pai, nós sabemos que o Senhor não deixa ninguém passeando na terra, Senhor. Se nós acordamos hoje, Senhor, significa que o Senhor ainda tem propósito na nossa vida, Pai. Se esse propósito não foi manifesto ainda, significa que o Senhor tem misericórdia ainda para a gente. Que Teu Espírito Santo nos guarde, Senhor. Que Teu Espírito Santo, por misericórdia, Senhor, traga mais luz, Senhor. Ainda que o Senhor já tenha trazido
correção sobre nós, por misericórdia, Senhor. Mas que ainda que essa correção não venha, Pai, de forma espetacular, de uma forma sobrenatural, que nós possamos aceitar a Tua palavra fria, Senhor. Comer a Tua palavra, Senhor, do jeito que ela está escrita, Pai. Que nós possamos renunciar, Pai, o modelo dos nossos pais, que a gente não procure Te encontrar nos nossos pais, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que a gente pare de usar a nossa natureza como régua, Senhor, da Tua presença e da Tua vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo. Que haja graça e misericórdia para a minha vida, Pai, para as minhas falhas, Senhor. Que haja graça e misericórdia para toda a igreja, Senhor, para os Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, Senhor. Amém, queridos. Deus abençoe.